Olá, estamos começando o curso de Sistemas Digitais, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, e esta é uma aula introdutória. O que nós vamos ver nesta aula é, primeiramente, uma motivação, o que a gente encontra se abrir o seu computador que está na sua casa, no seu escritório, depois discutir a questão do que é analógico e o que é digital, a relação que o processamento digital tem com chaves, conectar ou desconectar parte de um circuito, e também o que isso tem a ver com lógica, porque nós vamos ficar trabalhando com muitos operadores lógicos aqui, e, ou, etc. Vamos discutir quais são os níveis do projeto de eletrônica digital e apresentar um roteiro do curso. Se você abrir o seu computador, a caixa do seu computador, e observar em particular o que nós chamamos a placa-mãe, você provavelmente vai encontrar algo como nesta foto. Nessa foto nós temos uns dispositivos grandes que podemos identificar aqui, são os capacitores. A razão desses capacitores é variada, eles podem estar filtrando sinais da linha de alimentação para evitar que essas perturbações afetem o funcionamento dos demais dispositivos eletrônicos. Nós temos aqui um pedaço de um grande ventilador. Isso nos lembra que os circuitos digitais da eletrônica moderna, eles dissipam uma grande quantidade de calor. Na verdade, essa dissipação de calor é, hoje em dia, o fator limitante da velocidade desses dispositivos. E nós vemos aqui, está um pouco escuro, mas os famosos circuitos integrados ou chips, né? Esses quadrados e retângulos de epóxi com uns contatos metálicos. Isso que você vai ver principalmente se abrir o seu computador. Em particular, um desses chips fica debaixo daquele ventilador, geralmente. É a chamada Unidade Central de Processamento, ou CPU. Aqui está um exemplo na capa. E se você retirar essa tampa e fizer uma ampliação dessa imagem, talvez uma microfotografia, você vai encontrar algo como essa parte da direita aqui, né? Esses pequenos fios metálicos estão ligando os contatos metálicos do exterior ao interior do circuito, e o circuito mesmo é algo difícil de visualizar, diferentes padrões de diferentes materiais. Vocês vão estudar melhor, aqueles de vocês que fizerem curso de microeletrônica. Em particular, qual é o principal dispositivo, o dispositivo ativo daquele padrão complexo? Nós temos transistores, dispositivos conhecidos como transistores, atuando como chaves eletrônicas, ou interruptores, se você preferir chamar assim. Eles estão ligando e desligando partes do circuito. Então, se é isso que faz computação, nós temos uma questão a resolver. Por que chavear circuitos, abrir e fechar partes do circuito, efetua a computação? Para entendermos isso, precisamos entender, em primeiro lugar, como a informação vai estar representada nesse sistema. É algo que nós vamos fazer o tempo todo nesse curso, discutir como representar, de uma maneira particular, informação na forma digital. Nós temos basicamente duas formas de armazenar ou processar informações no circuito elétrico. A primeira é a analógica e a outra é a digital. Vamos ver aqui a questão de armazenar um dado, um número. Eu tenho na parte da esquerda o esquemático simplificado de um armazenamento analógico. Eu quero guardar o número 4, estou supondo isso como exemplo. Então eu coloco 4 volts e esse elemento de memória aqui é um capacitor. Se eu fechar essa chave por algum tempo, esses 4 volts vão carregar esse capacitor. Ele vai então vai fluir uma corrente até que as tensões se igualem, o capacitor vai estar com 4 volts, nesse momento eu abro a chave. Em termos ideais, não tem para onde ir corrente nenhuma, esse capacitor não tem por onde se descarregar, esses 4 volts ficam armazenados lá. Veja que eu estou fazendo uma analogia no nível de tensão ou corrente, mas geralmente é tensão, e uma informação que eu quero processar ou armazenar, no caso, o número 4. Esse é o meu código, né? 4 volts, armazeno o número 4, de uma forma bem ingênua.
Veja também que, a princípio, eu posso armazenar uma faixa de valores que vão de 0, terra, até um valor máximo, que aqui eu estou colocando como 5 volts. Apenas a título de exemplo. E o que eu quero chamar a atenção é que essa é uma faixa contínua. A princípio, qualquer valor nesse segmento da reta real aqui pode ser armazenado. Eu poderia armazenar π nesse esquema, de maneira teórica, ou raiz de 2, um número irracional qualquer, que está aí dentro desse segmento de reta. Na figura da direita, nós temos novamente uma forma esquemática simplificada, a ideia de armazenamento desse número 4 no formato digital. Então vejam, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que esse elemento de memória simples aqui, ele aparece aqui, na verdade aparece multiplicado por 4, aparecem 4 desses elementos nesse exemplo. O meu número 4 agora passa por um circuito ou um sistema que faz o que se chama conversão analógica digital. Essa informação 4 vai passar para um novo código. Esse código é que vai ser armazenado. Neste exemplo aqui, esse código, número 4, se tornou o número tensões 0 volts mais 5 volts, 0 volts, 0 volts. Veja que, na verdade, então parece que tudo ficou mais complicado. Onde eu tinha apenas um elemento de memória, agora aqui eu tenho 4. Veja também que aqui os valores que eu estou armazenando não são valores contínuos entre 0 e 5. Cada elemento de memória desse está armazenando apenas 2 valores possíveis, que aqui eu estou representando como 0 e 5. O que é importante não são esses números, mas que você veja que eu estou tratando de apenas 2 símbolos. Naturalmente, você já deve imaginar que esses vão virar os nossos bits, o 0 e o 1. Então aqui eu estou armazenando essa informação em 4 bits. Veja que, ao contrário do que acontecia aqui, onde teoricamente eu podia armazenar qualquer valor, eu tenho, se eu vou usar 4 elementos de armazenamento, cada um deles com apenas 2 valores possíveis, existem 16 combinações. Então, entre um valor 0 e um valor máximo, que não precisa ser 5, aí é uma questão de como eu defini meu código, eu posso dizer que quando todos os elementos de memória tiverem o bit 1, que aqui vai ser eletricamente o meu mais 5, esse valor é 10, é 100, é 1000. Isso é uma questão de como eu estou definindo as coisas. Eu posso, inclusive, dizer que quando tiver tudo 0, eu tenho um número negativo, vamos dizer, menos 8. E quando tiver tudo 1, eu tenho um número positivo, mais 8. A gente vai estudar várias dessas alternativas e desses vários códigos. Então, veja que, no fundo, o circuito elétrico que vai fazer o meu armazenamento é o mesmo. Nesse exemplo que eu estou dando, isso frequentemente acontece. O circuito elétrico, ele não sabe, vamos dizer assim, que está trabalhando com informação analógica ou digital. O circuito de eletrônica digital é apenas um circuito de eletrônica otimizado para trabalhar com apenas 2 valores possíveis, 2 extremos. Eu devo também dizer que essa particular combinação de zeros e 5 volts, ou de zeros e uns, do ponto de vista de bits, ela não é arbitrária. Tá? Nós vamos ver que é uma maneira correta de representar o número 4 num determinado código. Outro exemplo agora de um sinal ao longo do tempo. Temos uma variação no tempo, não temos apenas um valor fixo. Vamos imaginar um sinal de áudio. Áudio é uma variação de pressão sonora ao longo do tempo. Para transformar esse sinal num sinal elétrico, o caminho analógico é usar uma técnica chamada transdução, em que você passa de um domínio para outro. No caso, um microfone, por exemplo, é um transdutor. Existem várias soluções possíveis. A variação de pressão sobre a película do microfone pode estar aproximando ou pressionando um material condutor em cima de um circuito. Isso faz mudar a resistência desse circuito, portanto a corrente. Essa é uma possibilidade. De qualquer forma, veja que no sinal analógico, uma variável elétrica, a tensão ou a corrente, está representando, a sua forma de onda está representando o sinal de interesse. Naturalmente, depois de
processado, amplificado, armazenado, recuperado, filtrado. Em algum momento você vai fazer o contrário. O alto-falante faz exatamente o contrário. Uma variação elétrica faz o cone do alto-falante se movimentar, geralmente uma questão de indução magnética, e você produz do outro lado variação na pressão sonora, da pressão do ar, e você tem som do outro lado. No caso do processamento digital, veja que eu já tinha mencionado que no analógico eu tenho uma variável contínua, valores contínuos, e agora eu vou ter valores discretos. Tem mais um problema. Agora eu vou ter duas discretizações, eu vou ter também valores em tempo discreto, ou seja, eu vou ter valores amostrados. Além da transdução, eu faço algo chamado amostragem, e eu vou ter amostras dessa variação que está aqui pontilhada, ela continua, mas eu vou ter apenas anotar aí alguns valores. Esses valores, como a gente viu, não variam continuamente aqui, depende da quantidade de bits que você está usando. E agora eu tenho também uma discretização no tempo. Feito isso, feito a digitalização e uma certa codificação, o seu sinal agora é uma sequência de bits ao longo do tempo, representando aquele sinal analógico, aquele som. Mais uma questão, você pode imaginar que, como eu tenho apenas amostras, eu teria aí uma representação incompleta, né? Eu não sei o que está acontecendo com o sinal aqui no meio entre as amostras. Na verdade, não. É um teorema importante. Vocês certamente estudarão, por exemplo, um curso de comunicações, que garante que, desde que essas amostras sejam frequentes o bastante, eu recupero o sinal, em teoria, de maneira perfeita. Bom, explicado o que seria a representação digital, nós agora precisamos entender por que ela é tão usada e é tão importante e quais seriam suas vantagens. Na forma como nós vimos, fica parecendo inclusive que ela é uma desvantagem, né? Ela parece mais complicada, ela tem mais etapas, ela usa talvez mais circuitos, como nós vimos lá no caso da memória, em vez de um capacitor tinha vários. E eu tenho essa questão da discretização, eu só tenho alguns valores para representar, isso vai criar uma coisa chamada erro de quantização. Eu tenho que escolher valores, tenho que fazer aí um arredondamento, se você quiser. Isso tudo parece, então, que o sinal digital, na verdade, é uma forma pobre de representação. Isso não é verdade. Acontecem duas coisas muito importantes. A primeira, veja que uma vez que eu transformei meu dado em 0 e 1, todo o meu processamento eletrônico tem que se preocupar apenas com zeros e uns. Há uma uniformidade de projeto. Veja, por exemplo, a questão de um circuito analógico de áudio e de vídeo. Eles são circuitos, mesmo que estejam fazendo as mesmas funções, às vezes, eles têm que ser completamente diferentes, até porque eu estou trabalhando com frequências diferentes, com características diferentes. Uma vez que você tenha digitalizado sua informação, não interessa se é uma imagem, se é um áudio, se é uma imagem médica, se é uma fotografia convencional, tudo virou zeros e uns, e todo o processamento que você vai querer fazer vão ser processamentos sobre uma função que só vai assumir 2 valores de entrada. E isso cria uma uniformidade, uma simplicidade que é bastante interessante. A outra coisa é a imunidade ao ruído e não ao ruodo, como está aqui, desculpem. Vamos corrigir. Imunidade ao ruído. Veja, eu falei que o sinal analógico representa, né, a forma de onda dele, a forma dele representa o sinal que eu estou querendo trabalhar. Mas o que eu não falei é que, por uma série de questões, eu não consigo escapar de que, junto com esse sinal que eu quero representar, exista ruído, existam variações indesejáveis e não controláveis. Veja, apenas o fato de meu circuito não estar a zero absoluto me garante de cara uma série de fatores de ruído, de variação. Então, na verdade, esse sinal que eu tentei transformar num sinal, numa cópia idêntica, só que no domínio de tensão ou de corrente, ele vai talvez fazer isso, mas ele vai ter também superimposto uma variação, que eu até fiz aqui bastante pequena, indesejável. Veja que essa variação eu posso tentar filtrar, se ela tiver numa frequência muito diferente do sinal de interesse, eu posso conseguir filtrá-la. Mas se eu não fizer isso, essa variação fica indistinguível do meu sinal. Então, não é à toa que nós chamamos de ruído, né? Se
por exemplo, se for um sinal de áudio, essa variação vai virar um zumbido na saída, um ruído. E os primeiros sistemas eletrônicos lidavam com áudio, os amplificadores de áudio, ou os amplificadores por rádio, etc. Daí essa ideia de que essa variação indesejável ruídos ficou muito marcado na engenharia elétrica. Veja, do outro lado, no caso digital, eu não falei que eu vou trabalhar apenas com zeros e uns, aqui eu chamei 1 e menos 1, isso não faz diferença, né? Eu preciso apenas de dois valores, a questão é que são dois valores. Eu coloquei aqui a mesma quantidade de ruído, mas veja que eu não tenho dúvidas de onde era um símbolo, um valor, e de onde era outro valor. Está muito claro. O ruído poderia até ser muito maior do que esse, e eu tenho exatamente a certeza de onde era 1 e onde era 0 nos meus bits. Portanto, mesmo na presença de certa quantidade de ruído, e pode ser uma quantidade razoável, eu recupero essa informação perfeitamente. Sob certos limites, então, eu recupero a informação digital de maneira perfeita. Isso faz também que a cópia digital seja uma cópia perfeita, perfeita no sentido de que eu reproduzo exatamente a minha origem, né, o meu material, o material que eu estou copiando. Isso vai criar uma série de questões de cunho comercial. O comércio do entretenimento, do vídeo, da música, ele teve que passar de um caso em que você negociava o produto, o objeto, o disco, a fita, para um sistema de serviços em que você vai ter acesso a essa informação que está na forma digital, porque eu não posso, né, é muito difícil eu garantir que não seja possível copiar se eu apresentar ao meu consumidor um objeto, um disco, uma fita que tem essa informação exatamente por conta dessa característica da cópia digital. E, finalmente, aquela questão da quantização. Se eu estiver preocupado com isso, eu posso diminuir por 2 cada vez que eu coloco mais um bit, né? Estou elevando a uma potência maior de 2 a minha quantidade de níveis. E só o que eu preciso fazer é aumentar o número de bits a ponto de que esse erro de quantização, esse ruído de quantização seja insignificante perto do ruído que já existiria no sinal naturalmente, ou seja insignificante em relação ao que meu ouvido pode ouvir, o que meu olho pode ver. Bom, eu espero ter convencido vocês por enquanto. A gente vai retornar a essas questões de que é interessante representar a informação na forma de pedaços de informação que assumem só apenas 2 valores e que é interessante saber processar a informação dessa forma. Ficou faltando, eu tinha dito lá que dentro da minha CPU tem chaves, né? Tem transistores agindo como chaves. Ficou faltando mostrar por que chaves fazem isso, né? Então aqui está a minha chave elétrica, um dispositivo, uma representação, né, de um dispositivo elétrico. Ela tem 2 estados, nos quais ela conecta ou não conecta 2 pontos do circuito, ela deixa em aberto ou fechado 2 pontos do circuito. Então elas têm, e esse tem naturalmente tem um acento, outro errinho aí, desculpem, 2 estados possíveis. Essa mudança de estado, ou seja, se ela está aberta ou fechada, se eu fechei ou abri essa chave, como eu faço lá com o disjuntor do meu quadro de luz, o interruptor da minha lâmpada, é particularmente interessante quando essa mudança é feita também por uma outra variável elétrica. Então, uma variável elétrica decide se essa chave está aberta ou fechada. Como essa chave vai conectar ou não 2 pontos, eu tenho uma variável elétrica influenciando uma outra por meio dessas chaves. A combinação dessas chaves, na forma de arranjos em série ou em paralelo, por exemplo, vai começar a nos mostrar uma relação curiosa entre isso que a gente está vendo e lógica. O nome dessa disciplina, nome mais antigo, em alguns currículos mais antigos, era circuitos lógicos. Por que isso? Veja essa questão aqui. Eu usei agora 2 chaves em série. Ora, naturalmente, a entrada e a saída só vão estar conectados se A e B forem fechados. Se o estado dessa chave A e dessa chave B for fechado. Se eu fizesse a mesma conexão em paralelo, eu ia ter uma situação em que a entrada está conectada à saída se uma das duas ou as duas estivessem fechadas. Então, vocês estão vendo aí operações lógicas, algo é verdadeiro se
duas variáveis estiverem numa condição ao mesmo tempo, algo é verdadeiro se uma dessas variáveis estiver numa condição, numa certa condição ao mesmo tempo. A gente vai ficar muito tempo aqui trabalhando com lógica e falando de e ou, e não, e outras coisas assim. A sistematização dessa observação de que redes de chaves podem implementar funções digitais é devida a Shannon, um engenheiro de grande importância, falecido em 2001. É também dele, ou ele também trabalhou naquela questão que nós falamos da amostragem, que desde que eu amostre suficientemente rápido eu tenho uma recuperação perfeita do sinal. Isso também foi um trabalho em que ele colaborou. E feita essa descoberta e sistematizada e colocada de uma forma matematicamente rigorosa, a história da eletrônica digital daí para frente foi a história do melhoramento dessas chaves, fazendo elas ficarem menores, fazendo elas ficarem mais rápidas, fazendo elas poderem ser mais integradas, mais colocadas de uma maneira mais densa e, portanto, miniaturizados os circuitos. Então, como eu disse, daí para frente o que aconteceu foi obter chaves mais convenientes. Nós começamos com o relé eletromecânico. Os primeiros sistemas eram feitos à base de relé. Você tem aí um eletroímã e um contato móvel e um contato fixo. Então, eletroímã, quando existe corrente por aqui, esse eletroímã afasta ou aproxima esse contato móvel, portanto abre ou fecha o circuito, está aí a chave. Uma chave bastante conveniente, ela é grande, ela é mecânica, o que significa que ela envolve inércia, certo? Ela vai fazer barulho, ela vai dissipar energia na forma, né, de calor e de ruído. Nós temos, num outro momento, o tubo de vácuo, ou a válvula, como ficou conhecida em português, que é um tubo em que eu faço passarem elétrons e eu tenho controle sobre se esses elétrons chegam ou não ao outro lado, de acordo com a tensão que eu coloco no meio do caminho. Eu faço como se fosse um obstáculo, eles podem ter que subir uma rampa muito íngreme, vamos dizer assim, né? Não é a energia potencial gravitacional, mas é a energia potencial elétrica, é o mesmo argumento, e com isso eu tenho de novo uma chave, dificultando ou não a passagem desses elétrons, eu estou fechando ou não o meu circuito. Não é mais mecânico, não tem mais nada mecânico aqui, mas ainda tem inconveniências de caráter mecânico, né? Eu tenho vidros, esse dispositivo é relativamente frágil, ele é pesado, o vidro deixa as coisas pesadas, peso é uma parte importante do custo de produtos. O fenômeno que faz esses elétrons viajarem no espaço livre, aí no vácuo dentro da válvula, é o aquecimento, é um efeito chamado emissão termiônica. Um metal aquecido emite elétrons, ou seja, ele é baseado em calor, então aí sim é que você vai ter mais dissipação de calor ainda. Na antiga televisão, a válvula, né? Aí a válvula usada como amplificador, não como chave. Essas placas e esses dispositivos, eles aquecem tanto que eles chegam à incandescência, né? Então é possível ver luzes dentro da televisão, e às vezes era a única forma de você saber que ela estava ligada, porque ela precisava esquentar por alguns minutos para começar a dar qualquer sinal de vida, né? Os amplificadores a válvula, quem gosta do áudio valvulado, isso ainda é verdade hoje. Numa nova evolução eu vou ter o transistor, primeiro o transistor bipolar, depois agora o transistor MOS, que vem me dar a tecnologia CMOS, que é a tecnologia moderna dos processadores. Aqui não há mais vidro, não estão acontecendo mais coisas no espaço livre, está tudo acontecendo dentro de um material do silício, devidamente tratado. Eu estou criando barreiras para a passagem desses elétrons aí, por meio de aplicação de campos elétricos, por meio de dopagem, ou seja, impurezas químicas que eu estou colocando nesse silício. E isso vai fazer o efeito também dessa chave. Vejam que, vejam aqui, 3 terminais. Um terminal de controle e a ligação entre dois terminais. E, finalmente, descobriu-se que no lugar onde eu fazia um desses transistores, eu poderia integrar esse processo numa mesma pastilha de silício e fazer dezenas, centenas, milhares, e as coisas hoje estão chegando nos bilhões, né, de transistores. Aquele nosso processador que a gente viu, eu falei que tinha transistores, eu não tinha dito a quantidade, isso pode facilmente chegar na ordem dos bilhões. Então,
como eu falei, tudo chave, tudo baseado em ligar ou desligar contatos elétricos. A tecnologia vem melhorando. Eu gostaria agora de falar sobre as camadas de abstração do projeto digital. Você vai desde o grande sistema, que talvez seja encapsulado e vendido na forma de circuito integrado, até lá do outro lado a física do dispositivo, né, e o projeto das dimensões e dos detalhes que vão fazer essa chave funcionar do jeito que você quer. De maneira intermediária, a partir desse dispositivo, você tem circuitos elétricos. Esses circuitos se organizam na forma de portas lógicas, né? Funções de variáveis lógicas verdadeiro, falso, 0, 1. Essas portas vão se organizar em módulos que fazem funções específicas e muito comuns. Escolher o dado de uma linha de dados diferentes, fazer talvez operações aritméticas, somas, multiplicações. E esses módulos se reúnem em sistemas complexos. Aqui nesse curso a gente vai ficar aí na parte intermediária, né? Nós vamos falar pouco disso aqui, isso é a área da microeletrônica digital. Nós vamos nos deter mais nessas questões aqui, as funções lógicas, as portas lógicas, como a gente trabalha, simplifica, constrói o que nós estamos querendo a partir dessas funções. Nós vamos falar um pouco, vamos também falar de módulos, como é que a gente reúne essas portas para fazer funções que são bastante comuns, e vamos apenas aí pincelar, dar uma ideia de como é que isso aí se junta na forma de sistemas microprocessados. Vamos dar aí um exemplo desses diferentes níveis. Vamos falar da função ou da porta NAND ou não E. É uma função lógica que atribui 1 à saída se qualquer uma das entradas for 0. Outra forma de dizer a mesma coisa é que essa função atribui 0 apenas se as duas entradas forem 1. Por isso que é uma função não E, né? Ela é a função E seguida de inversão lógica. Ela é 1 quando a função E daria 0 e vice-versa. A importância dela é que ela é uma das funções universais. A gente vai provar que qualquer função lógica, ou seja, a função que leva... A gente vai definir isso direitinho, mas o que eu estou chamando de função lógica é uma função que tem como domínio n combinações, n variáveis 0 ou 1, e que levam também a uma saída 0, 1. Ela vai poder ser feita a partir de portas não ES. Só de curiosidade, o computador da Apollo, que foi e voltou da Lua, ele era feito de uma série de circuitos integrados contendo não OUs, né? A função prima dessa aí, a função que é um OU seguido de inversão lógica. Eu posso fazer esse projeto no nível de transistores, as chaves modernas, né? Aqui está um exemplo com 4 transistores. A gente não vai ver os detalhes dessa lógica nesse momento, mas aí com esses 4 transistores colocados nessa forma, eu tenho a saída aqui, né, de acordo com os valores de A e B, se eles são nível elétrico alto ou baixo. Neste caso, você está acessando o que há de mais moderno, as melhores características de velocidade, de integração, etc., mas é um projeto complexo e caro. O engenheiro de circuitos integrados, então, para fazer esse circuito, esse é o mesmo circuito, né, com outros símbolos e desenhado de outra forma, ele vai, na verdade, especificar máscaras do processo de fabricação do circuito integrado. Ele vai especificar, hoje com o auxílio de ferramentas de projeto auxiliar do computador, né, ferramentas de CAD, um padrão como esse aqui. Esse cinza é metal, esses pontos pretos são contatos, né? Há várias camadas aqui, e entre as camadas há um isolante, o óxido de silício, por isso é preciso fazer furos, e esses são os furos. Esse amarelo é também silício, mas como ele está depositado sobre o isolante, ele tem características especiais, daí chamado esse polissilício aí, ele é policristalino. E vocês vão ver a eletrônica digital, essa combinação aqui faz esse circuito, ela faz aí esses dois transistores chamados tipo P em paralelo e esses dois transistores tipo N em série. Rosa e azul aqui são
dopagens, né? Essa região de silício aí recebeu impurezas de um tipo e de outro tipo, para que esses transistores tenham as características desejadas. Aqui uma outra solução, nesse CI 7400 da Texas, nós temos 4 daquelas portas lógicas NAND integradas. Na época se chamava isso baixa integração, hoje é ridiculamente baixa integração, né? Veja, se são portas de 2 entradas, a gente viu que são 4 transistores por porta, tem 16 transistores nesse circuito, lembra que eu falei de 1 bilhão no processador? E aí você usava esses CIs, colocava em placas de circuito e fazia as interconexões, né? Muita coisa foi feita dessa forma. É uma solução, eu já posso dizer mais do que essa, do que eu afirmei aqui, tem se tornado obsoleta. Não, ela é obsoleta, né? Não se trabalha mais dessa forma. No entanto, nós vamos falar de alguns CIs dessa família, talvez não para portas lógicas, mas para módulos, né, como a gente falou, porque eles ainda são referência para a forma, né, moderna de se trabalhar isso. Aqui uma solução mais moderna, você descreve o que você está querendo fazer na forma de um código, de uma linguagem de descrição de hardware. Está aqui a descrição dela, né, um pedaço da descrição dela, X então é A, NAND B. O compilador, vamos dizer assim, dessa linguagem, ele sabe sintetizar essa função em uma placa de circuitos integrados chamada FPGA, array de portas, né, matriz de portas programadas no campo. Elas são, então, hardware programável por software, elas estão aí preparadas para fazer uma série de conexões e existe uma programação em software que vai dizer quais conexões estão valendo naquele momento. Este é uma forma bastante usada até hoje de prototipagem rápida, de testar se alguma nova ideia nessa área está funcionando como se quer, talvez antes de mandar fazer um circuito integrado, se for sua solução final. O laboratório, a parte prática desta disciplina, quando os laboratórios eram presenciais, não sei exatamente como vai ser nesse semestre, acho que vai ser baseado em FPGA, mas em simulações de computador, não vai chegar à síntese. O laboratório da disciplina, hoje em dia baseado nesta solução, né? Eu, que sou mais velho, quando me formei em engenharia elétrica, a gente fez com aquela outra solução de CIs da família 74, ligando por fios numa placa. E finalmente aqui um roteiro do curso. A gente vai então falar dessas funções lógicas, vamos sistematizar esse cálculo, essa álgebra sobre os símbolos 0 e 1. Nós vamos então mostrar como representar a informação usando esses símbolos 0 e 1. Vamos trabalhar com os circuitos combinacionais, ou seja, são essas funções sem memória. A saída depende apenas do valor atual da entrada e não do que aconteceu com as entradas anteriores. A introdução da memória vai tornar os nossos dispositivos digitais muito mais interessantes, que a gente vai poder falar que está fazendo computação verdadeiramente. Vamos dar uma olhada às máquinas programáveis, como aí introdução programáveis, né, não programáveis, como introdução aos sistemas microprocessados. É isso, até o próximo vídeo. Obrigado.